todos, muito obrigada por estarem aí desse lado a assistir a este Summit Internacional Online da GCN, este ano com o tema Protetores das Novas Gerações, e para mim é um grande privilégio poder estar a partilhar a Palavra de Deus, os ensinamentos de Deus sobre este tema. Eu chamo-me Ana Teresa Ferreira, eu sou parte da direção-geral também da GCN em Portugal e também sou líder de crianças, adolescentes e jovens. Sou mãe, sou esposa, sou mãe de duas meninas, da Esther, de 6 anos, e da Eunice, com 18 meses. Portanto, para mim é um privilégio e é muito bom poder estar a partilhar este assunto que também tem sido algo que Deus tem falado e tem trabalhado ao meu coração durante todos estes anos. E o tema é realmente Conselhos de Deus para os pais desta geração. E a primeira coisa que nós temos que saber quando falamos dos conselhos de Deus para os pais é que a família nasceu no coração de Deus. Esta importante instituição que é a família foi algo que desde o início Deus determinou quão importante é para Ele e também para a nossa sociedade. Logo no início Deus criou o homem e a mulher e deu-lhes uma ordem: crescei e multiplicai-vos. E também em toda a Bíblia nós vemos como Deus mostra interesse pela família como a organização primordial da nossa vida. Nós temos versículos que dizem: não separa o homem aquilo que Deus uniu. Nós temos versículos que dizem: honra o teu pai e a tua mãe. E também temos o Salmo 127 e o Salmo 128 que eu quero partilhar agora com todos vocês. O Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. E depois o versículo 3 diz: os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da juventude. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados quando enfrentarem os seus inimigos no tribunal. E logo a seguir o Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Salmo 127 e o Salmo 128 mostram-nos realmente aquilo que Deus determinou para as famílias e aquilo que Deus pensa sobre os nossos filhos. E o Salmo 127, como lemos, logo o versículo 3 diz que os filhos são a herança do Senhor, eles são o nosso galardão e são como flechas na mão do valente. Então, herança, galardão e flechas é aquilo que Deus determina que os nossos filhos são para nós. O homem e a mulher que temem a Deus sabem não só receber os filhos como uma herança, mas também sabem que dependem de Deus no trabalho que têm pela frente. Por isso o Salmo 128 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aquele que teme a Deus, aquele que anda nos seus caminhos, ele é bem-aventurado. Porquê? Porque ele entende esta premissa. Quando eu tenho filhos, eu sei recebê-los não só como uma herança, galardão e flecha, mas eu também sei que a criação dos meus filhos, a educação dos meus filhos é um trabalho árduo e do qual eu preciso e necessito de depender de Deus para cumprir esta tarefa tão maravilhosa que Deus nos deu. Então a educação dos filhos é algo que Deus também está envolvido e Ele pretende ajudar-nos. Ele vai dar-nos também uma unção própria, uma unção específica para a educação dos nossos filhos, porque a palavra unção, ela significa que ela é o poder que Deus nos dá para fazermos determinada coisa, para fazermos algo específico. Então educar os nossos filhos à luz da palavra de Deus vai ser algo que nós sempre precisamos da ajuda de Deus para conseguir cumprir essa tarefa. Então, eu quero parar aqui um bocadinho neste facto de os filhos serem herança, serem galardão e serem flechas. Os filhos são herança porque a herança nós não geramos com o nosso próprio mérito, verdade?
O herdeiro recebe a herança mesmo sem ter lutado por ela. Então, logo, é Deus quem gera a vida dos nossos filhos e nos dá como herança. Os filhos são a herança mais valiosa que nós recebemos. No fundo, nós estamos a dizer que Deus, e a palavra de Deus está aqui a declarar que os filhos são a herança do Senhor. Logo, eles são algo que nós recebemos sem termos que fazer nada. Como aqui também diz na palavra de Deus, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, se o Senhor não fizer, em vão será o nosso trabalho. Então Deus dá-nos os nossos filhos como herança. É das coisas mais valiosas que nós recebemos nesta terra. Os filhos são também flechas. Diz a Bíblia que são flechas na mão do valente. Então, em primeiro lugar, Deus está a dizer que nós pais somos valentes. Se você não acreditava, você pode acreditar. Você é mãe, pai, você é valente. Porque a Bíblia diz que os nossos filhos serão flechas na mão do valente. As flechas chegam onde o guerreiro não consegue chegar. Quando nós geramos um filho, nós geramos a continuidade do nosso trabalho, a oportunidade de irmos mais longe e um novo fogo para lutarmos por princípios e valores. Se temos uma flecha na mão, nós sabemos que quando o guerreiro pega nessa flecha, ele vai enviá-la para mais longe do que onde o próprio guerreiro está. Portanto, quando nós dizemos, e a palavra de Deus declara que os nossos filhos são flechas, isso significa que eles irão mais longe do que nós. Isso significa que nós, quando os cuidamos, quando criamos, quando educamos, sempre temos que ter isso em consideração, que eles vão chegar onde nós não chegamos, que eles vão ser aquilo que nós não fomos. Esse deve ser o nosso foco. E se assim for, nós sabemos que vamos ter que nos manter firmes a princípios e valores para fazermos crescer os homens e mulheres que um dia serão aqueles que estarão a fazer coisas extraordinárias, que estarão a fazer mais do que aquilo que nós, como pais, fizemos. Então nós não podemos esquecer que qualquer flecha precisa de ser polida, precisa de ser trabalhada. É aí que entra o nosso papel como pais. Nós precisamos de lapidar, de trabalhar os nossos filhos. E isso sempre vai exigir tempo, dedicação, paciência e esforço. Nunca esqueça que as crianças aprendem por repetição. Nada é automático. Há coisas que nós vamos ter que repetir e repetir e repetir até que eles realmente possam incubar aquela informação, aquele princípio, aquele valor na sua vida. É um processo árduo, dinâmico e todos os dias nós teremos um novo desafio. Se você é mãe, se você é pai, se você é educador, se você lida com crianças, com jovens, com adolescentes, você sabe que cada dia é um desafio, cada dia vai acontecer algo novo. E então precisamos de recordar que as crianças aprendem mais por aquilo que elas veem do que propriamente por aquilo que nós lhes dizemos. Nós, como pais, estamos constantemente a ser observados pelos nossos filhos. Com certeza já teve essa noção, essa experiência. Os nossos comportamentos, as nossas atitudes vão ser um molde para as suas ações. Então não vale a pena dizer a uma criança para não mentir se a criança vê o pai mentir. Não vale a pena ensiná-la a obedecer se ela vê que o pai tem atitudes erradas para com a sua autoridade. Então eles sempre vão dar mais importância àquilo que eles nos veem fazer do que verdadeiramente às nossas palavras, sobretudo quando as nossas palavras não coincidem com as nossas ações. E aqui, quando nós falamos disto, nós podemos ver à luz da palavra de Deus como Deus nos ensinou, através da sua palavra, como nós devemos agir com os nossos filhos. E vou ler Deuteronômio capítulo 6. E vou até mesmo começar pelo versículo 1, Deuteronômio 6:1, que diz assim: Estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, o teu Deus, mandou ensinar-te, para que os cumpras na terra que passas para a possuir, para que temas ao Senhor, o teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que ordeno a ti. Observe, ordeno a ti, ordeno aos teus filhos e aos teus netos, todos os dias da tua vida, a fim de que os teus dias sejam prolongados. Ouve, ó Israel, e cuida de pô-los em prática, para que te vá bem e muito te multipliques na terra em que manam leite e mel, como te disse o Senhor, o Deus dos teus pais. E o versículo 4 agora diz: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Versículo 7 diz-nos: Tu as ensinarás repetidamente
repetidamente aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Veja, Deus está a ensinar-nos como nós devemos ensinar, educar os nossos filhos. Ele começa por exortar-nos a que nós mesmos guardemos e pratiquemos os mandamentos de Deus. Depois diz que nós devemos dar-nos o grande mandamento, não é? De amarmos o Senhor de todo o nosso coração, forças, entendimento, toda a nossa alma. As palavras de Deus devem estar guardadas no teu coração, diz o versículo 6, e depois o 7 diz, tu as ensinarás repetidamente aos teus filhos. Então aqui a Bíblia já nos está a ensinar como nós devemos educar. Primeiramente, os mandamentos, as palavras de Deus devem estar no nosso coração, ao ponto de que nós as possamos ensinar. Como? Praticando essas palavras, que os nossos filhos possam vê-las repetidamente nas nossas vidas, não só em palavras, mas em ações, naquilo que realmente nós praticamos. E quando nós vemos aqui o versículo que diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, nós também vemos que em Mateus, quando um doutor da lei interrogou Jesus sobre o mandamento mais importante, ele fala sobre o grande e o primeiro mandamento. Diz assim, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus e de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Então observe, Jesus ensina que o maior mandamento é justamente aquele que Deus ensina ao seu povo a transmitir aos seus filhos com insistência. Jesus, anos mais tarde do que se passa aqui em Deuteronômio, ele ensina qual é que é o grande mandamento? Amares o Senhor teu Deus. E esse mandamento foi o mandamento que Deus ordenou que nós o ensinássemos repetidamente aos nossos filhos. Então nós vemos como Deus está tão empenhado em que nós realmente tenhamos um papel muito ativo na educação espiritual dos nossos filhos. Depois nós vemos que este ensinamento, quando aqui diz no versículo 7, tu as ensinarás repetidamente, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, está a falar que em todo o tempo, no carro, em casa, na escola, em todo momento, é momento para ensinar a palavra de Deus. Então Deus Ele está empenhado com a transmissão de um legado para as próximas gerações. E também o interessante no versículo em Malaquias que nós estamos a ler, é que diz que esses ensinamentos, eles devem ser ensinados repetidamente. Em outras traduções diz que tu as inculcarás nos teus filhos. E isso significa que tu deves insistir, tu deves incutir. Ou seja, os ensinamentos devem ser de tal forma incutidos que vão ajudar a moldar as ações dos nossos filhos. E os filhos são também considerados, como nós lemos lá no Salmo 127, eles são considerados por Deus galardão. E isso pressupõe que os nossos filhos são uma recompensa maravilhosa que nós recebemos da parte de Deus. Hoje em dia muitas pessoas veem a maternidade, a paternidade, veem-na como algo desprezível, dispensável, mas nós vemos como Deus, Ele considera os nossos filhos como um galardão, como um presente que nós recebemos. Então eu quero dizer-lhe que as crianças, os nossos filhos, eles são a nossa herança, eles são flechas na nossa mão, mas eles na nossa mão, e à medida que nós os lapidamos à imagem de Deus, eles tornam-se também flechas nas mãos de Deus, e eles são também o nosso galardão, a nossa recompensa maravilhosa que Deus nos deu. Então são heranças, são flechas que nós estamos a lapidar para irem mais longe do que nós, e são galardão, a recompensa. Então nós precisamos de mudar a nossa mentalidade e ajustá-la àquilo que Deus diz sobre os nossos filhos. Quando nós nos tornamos pais, nós não estamos a perder nada, nós estamos a ganhar uma herança, uma flecha e um galardão. Então hoje, e como é o título da minha sessão de hoje, eu quero deixar alguns conselhos de Deus. E de alguma forma eu vejo esses conselhos de Deus na palavra de Deus de formas distintas. Através dos tempos, Deus deixou na sua palavra vários conselhos que nós podemos tomar para a nossa vida enquanto pais, enquanto mães e enquanto educadores.
E esses conselhos que eu vou deixar aqui hoje baseiam-se num livro que se chama Desafio aos Pais, de Paul Tripp. Eu selecionei alguns princípios que transformei-os em conselhos para os pais e quero deixar aqui 10 conselhos para os pais desta nova geração. A primeira coisa, o primeiro conselho baseia-se nisto. Ser pai e ser mãe é uma chamada de Deus. Não há nada mais importante na nossa vida do que nós sermos uma ferramenta de Deus na formação dos nossos filhos. É isso mesmo que nós somos. Somos ferramentas nas mãos de Deus, que Ele nos deu esta importante herança, como já falámos, como já vimos. Ele deu-nos esta importante recompensa, este galardão, para que nós sejamos ferramentas em que nós próprios vamos ser parte da formação dos nossos filhos, de quem eles são e de quem eles serão um dia. Os nossos filhos, eles foram designados e foram desenhados por Deus com um propósito específico. Nenhum de nós está aqui nesta terra sem propósito. Deus, quando nos desenhou e quando Deus desenhou os nossos filhos e os criou-os com um propósito e de uma forma especial. Então Deus incumbiu-nos desta tarefa e Ele conta connosco, Ele conta consigo, Ele conta comigo. Diariamente e à medida que eles crescem, nós deparamos-nos com imensos panoramas diferentes que não esperávamos. Pode ser uma birra, pode ser uma pergunta que nós não sabemos como vamos responder, pode ser um comportamento ou pode ser uma resposta que nós não estávamos à espera de receber. Mas isso faz tudo parte de uma chamada que nós temos como pais. Deus pede-nos que nós sejamos partes da formação de uma alma humana. Nós fazemos parte da formação de um ser humano. Nós temos que ser caçadores de tesouros, aquelas pessoas que vão à caça, que encontremos nos nossos filhos aquilo que nem eles encontram, aquilo que nem parece que lá está. Lembre-se que não há nada mais importante para uma criança do que os seus pais, porque os seus pais são aqueles que vão ajudá-lo a formar a sua identidade, ajudá-lo a formar quem eles são e quem eles serão. São eles que transmitem os ensinamentos, os princípios, os valores que vão moldar toda a sua vida. Então os pais têm um importante papel. Então o meu primeiro conselho para si é realmente que você possa entender, primeiramente e mais do que tudo, entender que tem uma chamada específica da parte de Deus como pai e como mãe. Nós lemos aqui em Deuteronômio capítulo 6, nos versículos 4 e 9, nós vemos como Deus nos dá a sua palavra, diz para nós amarmos a Deus, transmitirmos esses ensinamentos de uma forma repetida aos nossos filhos. E no versículo 20 diz assim, Deuteronômio 6:20 diz: quando o teu filho te perguntar no futuro, que são estes testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, o nosso Deus, vos ordenou? Então dirás ao teu filho: éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão forte. À nossa vista o Senhor fez grandes sinais e terríveis prodígios contra o Egito, contra Faraó e contra toda a sua família. Ele, porém, nos tirou de lá para nos trazer à terra que com juramento prometera a nossos pais. Eu quero dizer, esta passagem mostra-nos que um dia, como aqui diz no versículo 20, quando o teu filho te perguntar no futuro, para que todos estes testemunhos, o que são estes testemunhos, estes estatutos, estes juízos? À medida que nós vamos transmitindo valores, ensinamentos, princípios aos nossos filhos, nós estamos a moldar as nossas ações, as suas ações, aliás, e nós estamos a testemunhar, como aqui diz, nós estamos a testemunhar da grandeza de Deus nas nossas vidas. Então eu quero dizer, nada do que você lhe transmite é em vão. Tudo tem o seu fruto a seu tempo. Esta passagem de Deuteronômio, ela resume a missão dos pais. Deus planeou que nós fôssemos instrumentos essenciais, fiéis e coerentes nas suas mãos, para o propósito de produzir nos nossos filhos o conhecimento e a submissão a Deus. Nós somos instrumentos de Deus para mostrar aos nossos filhos quem Ele é. Como vemos aqui, quando os vossos filhos vos perguntarem, então dirás ao teu filho, então testemunharás de quem o teu Deus é, então tu vais mostrar aos teus filhos quem Deus é na tua vida. Foi a nós, pais, que Deus deu a tarefa de que os nossos filhos conheçam a Deus para que possam conhecer verdadeiramente quem eles mesmos são e o que devem fazer e quem devem ser.
O conselho de Deus então que eu deixo é este: sabermos que temos esta chamada específica da parte de Deus, e isso vai mudar a forma como lidamos com os nossos filhos, sabendo que não é um mero acaso, sabendo que não é algo natural, mas que foi Deus que nos deu este papel, que Deus nos deu esta tarefa tão maravilhosa que é cuidar, discipular, ajudar, ensinar os nossos filhos, para lapidá-los, para que eles possam ser e fazer tudo aquilo que Deus já determinou para as suas vidas. O segundo conselho é: dependa da graça de Deus. Sabe, nós, para educar os nossos filhos, nós temos que saber que não o podemos fazer sozinhos. Precisamos de Deus. E também temos que saber que Deus jamais nos dá uma tarefa sem oferecer aquilo que nós precisamos para executá-la. Deus não quer deixá-lo sozinho nesta tarefa de educação dos filhos. Ele nunca nos envia sem nos acompanhar. Deus conhece as nossas debilidades, sabe como é difícil todas as coisas que nós enfrentamos, sabe que às vezes nos vai faltar a paciência, sabe que às vezes nós não vamos saber o que fazer ou o que responder, e por isso nós necessitamos da sua graça. Você e eu precisamos da graça de Deus, precisamos do Espírito Santo para nos ajudar nesta tarefa de educação dos nossos filhos. Ele em nós, como a palavra de Deus diz. Então a graça de Deus mostra-nos que Ele está sempre connosco em todas as situações, em todos os momentos. Com certeza, como pai e mãe, muitas vezes nós já tivemos a oportunidade de nos sentirmos sozinhos, de sentir que estamos a ter uma carga bastante grande, que é difícil este trabalho, mas eu quero dizer, Deus está consigo. Dependa da graça de Deus, reconheça que necessita dele para esta tarefa tão importante na sua vida. E quando nós reconhecemos que precisamos dele, a nossa visão sobre as coisas, sobre a educação dos nossos filhos, muda radicalmente. O terceiro conselho que eu lhe deixo é este: saiba isto, os filhos precisam, necessitam, e é muito importante, regras e limites. Mas há coisas que só a graça pode fazer. Quero explicar-lhe que o pecado, ele também existe nos nossos filhos. Lembre-se disto e quero recordá-lo disto neste dia. O pecado também existe nos seus filhos. Muitas vezes estamos a lidar com o fruto do pecado nas suas vidas. A desobediência, a rebeldia, a resistência à autoridade é consequência do pecado. Todas estas coisas são consequência do pecado na vida dos nossos filhos. E nós precisamos de fazer o quê? Precisamos de pregar o Evangelho aos nossos filhos. Eu não estou a falar de fazermos um sermão e falarmos com eles, não estou a falar de somente lermos a Bíblia. Tudo isso é importante. É muito importante levá-los à igreja, é muito importante termos o nosso tempo devocional em casa, até com eles. É muito importante que a palavra de Deus esteja na nossa casa. Ir à igreja é importante, ter um tempo juntos em casa é importante, mas eu quero dizer, pregue o Evangelho com a sua própria vida. Dê testemunho de Deus na sua vida, perdoe, ame, ensine, valorize, pratique a palavra de Deus. Eles verão e não só ouvirão aquilo que devem fazer, eles vão ver na prática, através de si, o Evangelho a ser vivido. Lembre-se que quando você está a lidar com os seus filhos, também está a lidar com o pecado, e o pecado ele tem que ser também confrontado, sim, mas nós precisamos de os levar ao arrependimento, que eles possam compreender que aquilo é pecado diante de Deus. Nós temos que os fazer entender as coisas erradas que estão a acontecer na vida deles, é fruto do nosso afastamento de Deus por causa da desobediência do homem, por causa do pecado, e tudo isso tem que ser ensinado aos nossos filhos. Então pregue-lhes o Evangelho com a sua própria vida. E quarto conselho é que nós precisamos de reconhecer que sem Deus nós somos incapazes de realizar esta missão e por isso precisamos dele. Eu sei que às vezes nos custa, como pai ou mãe, nós reconhecermos algum tipo de incapacidade da nossa parte, mas a verdade é mesmo esta: nós somos incapazes sozinhos de realizar esta missão, mas com ele nós podemos e nós conseguimos. Muitos pais estão a usar o medo, estão a usar a vergonha, estão a usar a recompensa para terem dos filhos aquilo que desejam. Mas precisamos entender que isso são métodos que provam a nossa incapacidade de fazer o que realmente está certo. Nós precisamos depender de Deus para ser e fazer aquilo que é necessário. Muitos pais estão a usar métodos modernos, métodos atuais talvez, estão a usar o medo, estão a usar a recompensa, estão a usar tantos métodos que se ensinam hoje, talvez de uma disciplina mais positiva, mas a verdade é que nós precisamos de Deus.
Essa é a nossa realidade. Nós não conseguimos, somos incapazes de realizar esta tarefa sozinhos. E porquê? Porque, como eu disse logo no início, esta tarefa é uma chamada, é uma missão de Deus para as nossas vidas. Então nós precisamos dele para cumprir esta missão. Então às vezes nós estamos à procura de muitos métodos, estamos à procura de muitas fórmulas para poder educar os nossos filhos, mas nós precisamos de entender que somos incapazes pelas nossas próprias forças de fazer o trabalho que Deus nos incumbiu de realizar, mas que com Ele nós podemos realizar esse trabalho. Portanto, dependa de Deus, dependa dele. O quinto conselho tem a ver com a nossa identidade. E é um tema muito interessante, porque se nós como pais e mães não descansamos, não temos segurança na nossa identidade em Cristo, nós vamos procurar a nossa identidade nos nossos filhos. Essa é uma realidade que se calhar muitos pais e mães vivem e é um importante problema e também é um importante conselho que eu deixo aqui hoje, que nós primeiramente saibamos nós quem somos em Cristo, tenhamos a nossa identidade bem firmada em Deus. Saiba quem você é em Cristo, como filho de Deus, como amado pelo Pai. Porque se não for assim, você vai procurar a identidade nos seus filhos. E isso explica, por exemplo, porque é que um filho nos pode levar à imensa tristeza. Porque é que eles têm a capacidade imensa de nos magoar. Porque é que eles podem roubar a nossa alegria em pouco tempo. Ou até deixar-nos ultra orgulhosos. Porque é que isso acontece? Porque nós estamos firmados na nossa relação com os nossos filhos e não na nossa identidade em Cristo. Ou seja, nós estamos dependentes da opinião deles para que nós nos consideremos um bom pai ou uma boa mãe. Talvez nunca tenha pensado nisso, mas nós precisamos de estar descansados na nossa identidade vertical, ou seja, a nossa relação com Deus. Essa deve ser primordial na nossa vida, a nossa relação com Deus. Se nós não tivermos a nossa identidade firmada em Cristo, nós sempre vamos olhar horizontalmente, buscando encontrar-nos a nós mesmos e a nossa razão de viver em algum elemento da criação, seja os filhos, o marido, a esposa, a carreira, enfim. Vamos procurar encontrar a nossa identidade nos outros, nas coisas criadas. Mas eu quero dizer, o único que nos dá propósito e identidade é Deus. E se a nossa identidade não estiver firmada em Cristo, nós muito facilmente nos vamos frustrar diante de uma dificuldade, diante de uma birra, diante de um problema, porque sempre vamos pensar que não somos aceitos pelos nossos filhos, que eles não nos amam e todas as palavras que eles dizem, todas as atitudes que eles possam ter, podem magoar-nos, podem deixar-nos num estado bastante triste. E tudo isso porquê? Porque nós não temos a nossa identidade firmada em Cristo. Nós precisamos saber primeiramente quem nós somos. Somos amados de Deus, que nós somos filhos de Deus, que nós temos um propósito e esse propósito está conectado com os nossos filhos também, mas eles são parte desse propósito e não são onde nós vamos encontrar a nossa verdadeira identidade. Então, tudo isso não supra a nossa identidade. Nós precisamos estar bem firmes em quem nós somos em Cristo para podermos criar os nossos filhos sem cobranças. E sexto conselho, saiba que tudo é um processo e deve ter um compromisso com isso. É um compromisso a longo prazo, porque a mudança não é um evento único. Quer dizer, tudo é um processo. Tudo demanda de nós um compromisso em sabermos que esta tarefa de sermos pais e mães e educadores dos nossos filhos, isso é um compromisso a longo prazo. Porque a mudança, ela não vai ocorrer de um momento para o outro. Você sabe isso na sua experiência com os seus filhos. Eles não mudam só porque você disse uma vez uma palavra. Eles aprendem por repetição, como já dissemos. Então sempre nós vamos repetir, sempre nós vamos falar, sempre nós vamos ensinar. E isso é um processo demoroso, um processo que demora, um processo que ele é a longo prazo. Mas precisamos saber que criar filhos é um processo vitalício e contínuo. Não é uma única conversa que muda a vida do seu filho, já deve ter tido essa experiência alguma vez. Até porque a conversa que nós temos com uma criança que tem 1 ano, 4 anos, 8 anos, 15 anos, 18 anos, ela vai ser sempre diferente
ainda que seja sobre o mesmo assunto. Com certeza já teve essa experiência. Podemos falar sobre o mesmo assunto, mas de acordo com a idade, de acordo com a maturidade da criança, do jovem, do adolescente, nós vamos dizer outras coisas, nós vamos falar de outra maneira. E isso mostra-nos como o processo é contínuo e como nós precisamos nos comprometer a longo prazo nesta tarefa. Nós precisamos de entender a criação de filhos como algo contínuo. E isso é libertador também para as nossas vidas como pais, porque nós temos que deixar de pôr sobre nós todo o peso, demasiadas expectativas, cobranças pessoais. Tudo tem um processo e nós precisamos estar comprometidos nessa jornada. Então lembre-se disto e este é o conselho que eu deixo. Saiba que tudo é um processo. O conselho que eu lhe deixo é: tenha consciência que as coisas não são de um momento para o outro, elas não são automáticas, mas elas são feitas no seu tempo e é um processo contínuo, é um processo longo e demanda de nós um compromisso. 7º conselho: lembre-se que os seus filhos não nascem cristãos. Esse é um importante conselho para nós pais que já somos, de alguma forma, já conhecemos Jesus, já educamos os nossos filhos com uma base cristã, mas mesmo você que se calhar os seus filhos já eram grandes quando se tornou cristã e conheceu Jesus, nós temos que saber que não é porque nós somos cristãos que os nossos filhos automaticamente também o são. Eles não nascem cristãos. Você está a lidar com uma pessoa caída, você está a lidar com uma pessoa longe de Deus, que precisa igualmente da reconciliação pessoal com Deus, precisa de ter Cristo em sua vida para ter a sua ligação, a sua reconciliação pessoal com Deus. Quando nós lidamos com os nossos filhos, nós não estamos a lidar só com comportamentos e atitudes erradas, mas estamos a lidar com uma condição onde eles se encontram. Todos os problemas com os quais lidamos resultam de algo muito mais profundo. Jesus disse: eu vim para salvar o perdido. Então nós precisamos de entender que todos nós estamos perdidos, incluindo os nossos filhos. Eles também estão nesta condição. E é com essa condição que nós temos de lidar e saber guiá-los e dirigi-los aos pés de Jesus. Por isso, um dos conselhos que dei foi: pregue-lhes o Evangelho com a sua própria vida. Pregue-lhes o Evangelho de forma a que eles entendam que as suas ações, quando as suas ações não são corretas, necessitam de arrependimento, necessitam de mudança, necessitamos da obra que Cristo fez na cruz por nós. Tudo remete para isso. Portanto, nós precisamos de saber guiá-los, saber dirigi-los aos pés de Jesus, ao arrependimento. Lide com eles dirigindo-os à graça do perdão, da sabedoria, da correção e do resgate, e oremos para que Deus nos capacite como pais e transforme os nossos filhos nos níveis mais profundos que cada ser humano, incluindo nós mesmos, precisamos de ser transformados. Lembre-se disto, mesmo que você pregue o Evangelho e o seu filho seja ainda muito pequenino e ele receba Jesus, há um processo de transformação, que assim como Deus opera em nós e nós necessitamos de ser transformados, os nossos filhos também passarão por essa transformação, por essa necessidade de mudança, e nós, como eu disse, somos agentes de Deus para ajudá-los nessa caminhada. Portanto, foque-se nisto, tenha isto em consideração. Os nossos filhos não nascem cristãos, ainda que eles nascem no seio de uma família que tenha os princípios de Deus e tudo isso, não significa que eles nascem cristãos. Muito pelo contrário, eles também estão numa situação em que estão longe de Deus, separados de Deus, e eles precisam que nós lhes preguemos o Evangelho, eles precisam que nós os levemos a cada momento aos pés de Cristo, e eles possam realmente ter a graça de receber o perdão e a misericórdia de Deus nas suas vidas. O 8º conselho tem a ver com a autoridade. E deixe-me dizer-lhe, a autoridade é uma das questões cruciais na vida de uma criança. Ensinar e exemplificar a graça protetora da autoridade é um dos fundamentos da nossa missão como pais. Nós precisamos de ensinar aos nossos filhos que a autoridade é proteção. A Bíblia em Efésios diz aos filhos que obedeçam e honrem aos seus pais. A autoridade precisa de existir nos nossos lares, mas nós também precisamos de entender o que é a autoridade.
Deus colocou-nos como pais para nós mostrarmos como a autoridade dele é boa, é bela, é sábia, é paciente, é formadora, é protetora, é libertadora e é perdoadora. A autoridade existe para nos proteger e não para que nos traga medo. A autoridade no seu lar deve ser para proteger os seus filhos e não para lhes trazer medo. Precisamos que a nossa autoridade sobre os nossos filhos represente Deus e não a nossa ira, o nosso mau humor ou a nossa frustração. Eu quero dar-lhe um exemplo. Quando estamos a corrigir isto, foi algo que Deus também está a trabalhar e começou a trabalhar comigo há uns tempos. Quando nós corrigimos os nossos filhos, nós estamos a corrigir com base no erro deles ou com base na irritação que aquele erro nos provocou? Nós estamos a corrigir com base em querermos levá-los a que eles se arrependam e mudem, ou nós estamos a corrigi-los com base no nosso mau humor, nas nossas expectativas frustradas, por estarmos zangados, por estarmos irados? Isso é algo que Deus trabalhou também na minha vida e continua a trabalhar na minha vida, e é algo que eu quero deixar aqui também como algo que deve estar também no centro da sua vida em relação à autoridade. É pensarmos: porquê é que eu faço como faço? Com que base estou a exercer a autoridade? Com base na proteção dos nossos filhos, com base em levá-los à verdade? Ou eu estou a fazer algo porque estou irritado, porque estou mal-humorado, porque estou frustrado? Quando nós ajudamos os nossos filhos a entenderem porque é que eles agem da forma como agem, nós estamos a realizar a obra de Deus. Nós somos chamados a disciplinar, a demoestar, conduzir, aconselhar os nossos filhos. Então exerça uma autoridade coerente, sempre mostrando como a obediência é benéfica nas nossas vidas. E o 9º conselho é: lembre-se também que os seus filhos têm caráter e têm temperamento. Nem todos os erros dos nossos filhos indicam uma rebelião direta à autoridade. Muitos erros são resultado da falta de caráter e de um caráter que ainda não está transformado à imagem de Deus. E cabe-nos a nós ajudá-los nesta tarefa de entender quem são, como são, o que é que está errado, o que é que tem que ser transformado, o que é que tem que ser moldado nas suas vidas. Nós precisamos de os tratar como Deus também trata connosco. E Deus não só nos perdoa, mas Ele deseja que nós sejamos transformados. A Bíblia nos leva a perceber que não só Deus perdoa o nosso pecado, como agora Ele deseja que nós deixemos de pecar. E para isso nós precisamos de ser transformados por Deus. E essa mesma transformação é a transformação que os seus filhos também precisam. Então muitas vezes nós não estamos a lidar só com um mau comportamento, nós estamos a lidar com um caráter que não está ainda lapidado, transformado, que não é semelhante a Cristo. E cabe-nos a nós encaminhá-los, forjá-los, prepará-los, ensiná-los e dirigi-los a que eles tenham um caráter conforme o caráter de Cristo. Deus quer tratar com o nosso coração e isso também diz respeito aos nossos filhos. Deus também quer tratar com o coração dos nossos filhos. Lembre-se disto, que eles têm caráter, têm um temperamento e que eles também precisam de ser moldados e transformados à semelhança de Jesus. E 10º e último conselho é descanso. É verdade, eu falo de 2 tipos de descanso. O descanso físico e também o descanso que advém à nossa vida pela comunhão com Deus. E em relação ao descanso físico, eu quero dizer, muitas vezes nós só precisamos mesmo de descansar fisicamente. O excesso de trabalho, as complicações, os problemas trazem irritação, frustração, mau ambiente em casa, cansaço físico, cansaço psicológico. E nós precisamos de entender que há um momento em que nós devemos descansar, assim como Deus também descansou de toda a sua obra. Isso vai fortalecer o descanso, vai fortalecer os laços de amor, de amizade e cumplicidade dentro da família. Portanto, tenha isso também em consideração como pai e mãe. Há momentos de descanso, há momentos de descanso físico, há momentos em que nós precisamos simplesmente de descansar. E vamos a perceber-nos como tantas coisas mudam no nosso ambiente familiar simplesmente por um descanso físico. Mas também quero falar-lhe de outro descanso, que é o descanso que vem como consequência da nossa relação com Deus. Somente descansarmos na presença e na graça de Deus vai fazer de nós pais e mães mais alegres e mais pacientes. Deixa-me dizer-lhe isto, a sua relação com Deus diz muito sobre si e as suas atitudes também mostram como está a sua relação com Deus. Por isso,
cultive a sua relação com Deus. Também será isso que vai fazer de si um bom pai, uma boa mãe. Se nós temos uma relação com Deus genuína, nós descansamos na sua presença e isso também será visível na nossa relação com os nossos filhos, com o nosso marido, com todas as pessoas com quem nós temos que nos relacionar. Seja então intencional, seja uma pessoa centrada em Deus, que leva a sua família a estar focada em Deus. Isso vai dar-lhe paz, vai dar-lhe descanso, vai dar-lhe a misericórdia necessários para poder relacionar-se com os seus filhos da melhor forma. Então, lembre-se disto. O descanso físico é necessário e também o descanso que vem da nossa relação com Deus. Não despreze a sua relação com Deus. Eu sei que às vezes como pais nós temos muitas tarefas, muitos afazeres, mas a sua relação com Deus vai ser a base para ter relação e vai determinar assim que é a relação que você vai ter com os outros, com os seus filhos, com o seu marido, com os seus familiares, com as pessoas à sua volta. Então se você ouviu estes 10 conselhos que eu deixo aqui hoje, eu quero abençoar a sua vida e dizer que eu espero ter contribuído através destes conselhos para que tome posição na sua família. Sobre tudo isto, sobretudo tome posição na educação dos seus filhos e possa, se algum destes conselhos surtiu efeito em si, diz eu não estou a fazer alguma destas coisas, então volte atrás e faça. Tome estes conselhos para a sua vida e faça-os na sua família, na sua casa e decida ser um protetor das novas gerações. Seja um protetor dessa herança, dessa flecha, desse galardão que Deus lhe deu. Seja um protetor do seu lar, da sua família, seja um protetor daquilo que Deus já delegou nas suas mãos. Você é um instrumento, é uma ferramenta de Deus para transformar, para trazer a transformação a esse ser humano, a essa criança, a esse adolescente, a esse jovem. Portanto, ponha as suas expectativas em alta, vire-se para Deus, foque-se nele e decida ser um protetor da sua família, do seu lar, desta nova geração. Que Deus muito abençoe.